Saúde a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus dá um brado de glória. Aleluia. Para o inferno ver que aqui está o povo de Deus. Amém, irmãos? O povo que vai morar nos céus. Amém? É com grande alegria que nós, do Ministério Yeshua HaMashiach, estamos aqui nesta tarde plantando mais um ministério. Hoje é o terceiro ministério Yeshua HaMashiach sendo plantado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E nada melhor do que trazer uma mensagem que é a identidade do nosso ministério. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro dos Salmos e prepare o seu coração, porque Jesus vai falar conosco hoje. Salmos capítulo 126. Quem achou da glória a Deus, esteja atento à mensagem, porque Jesus falará conosco nesta tarde. Amém? Glória a Jesus. Salmos capítulo 126. Está escrito assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez ao Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Fazem-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Poder assentar e dar um brado de glória. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, eu tenho dito em nossas ministrações, e em especial a ministração que vai estar sendo hoje dirigida à igreja do Senhor, e aqui está um relato onde um povo, uma nação foi levada cativo, e lá estava no cativeiro o povo de Israel. E um dia este povo, no seu coração, na essência do seu ser, foi gerada uma alegria tal qual, de forma que eles disseram o seguinte: eles diziam no seu coração de que eles estavam como os que sonham. E eu tentando interpretar essa colocação do salmista, em entender o significado de alguém estar como que sonha. Como seria alguém estar como que sonha? A gente pode imaginar que estar como que sonha seria uma alegria extrema, seria uma alegria sobrenatural, e aquele momento na realidade representava para o povo de Israel esta alegria, uma alegria que contagiava todo aquele povo. E por que havia no coração de Israel esta alegria? Eu dividi essa ministração em alguns estágios. O primeiro estágio, para a gente interpretar e entender tamanha alegria, é ver qual era a situação de Israel naquele momento. Qual era a situação de Israel naquele devido exato momento. Israel estava em cativeiro. E estar em cativeiro é estar debaixo de opressão. Estar em cativeiro é estar triste. Estar em cativeiro é não ver o seu coração alegre. Porque o ser cativo significa um sinônimo de escravidão. Israel era uma nação escrava nesta época.
Israel não tinha motivos e nem razão de estar alegre, porque Israel era prisioneiro, estava no exílio, estava cativo. Mas Israel um dia lembra do seu Deus. Israel um dia volta-se para o Deus de Israel e começa a motivar o seu coração, clamar ao seu Deus. E a partir desse clamor, começa a ser gerado no coração de Israel uma nova esperança. Uma nova esperança começa a ser gerada dentro do coração deste povo, porque eles entendiam que o seu clamor poderia mobilizar os céus, mobilizar a Deus, e eles regressarem à sua terra, regressarem a Sião. Mas Israel estava ainda no processo. Estar no cativeiro significa que eles estão ali sofrendo em função de seus próprios pecados, mas Deus lá no céu está atento, esperando, tão apenas que ele clame, tão apenas que ele regresse o seu coração a Deus, para que Deus realize aquilo que seria estar como os que sonham. E a Bíblia diz que no momento essa esperança começa a ressurgir, começa a renascer, e Deus ouve o clamor do povo que estava cativo, e Deus lá no céu brada. Deus lá no céu envia recursos. Deus lá no céu mostra-lhe a saída e começa a incentivar a Israel a clamar, porque é através do clamor que Deus envia a resposta, é através do clamor que os sonhos começam a serem gerados. Aleluia, Deus. E aí eu comecei a entender o porquê que o rei Davi, ele arrancava das suas entranhas, arrancava da sua alma um sentimento poético, uma canção de louvor para agradar o seu Deus. Isso me faz lembrar o rei Davi. Não importava o momento de angústia ou de aflição, Davi, o rei, transformava esse momento em alegria, em agradecimento a Deus, porque ele sabia que Deus iria agir no momento certo, no momento devido. Diga para teu irmão e tua irmã: olha, Deus está atento ao seu clamor, e no tempo certo ele vai agir. No tempo certo ele trará em teus lábios um novo cântico, ele trará na tua língua a alegria em que o mundo há de ver e saber que você tem um Deus que cuida e zela de você. Israel começa a ver o mover de Deus. Israel começa a sentir de que Deus entrou na sua causa, de que Deus não havia abandonado tão somente, Deus o deixara seguir os seus próprios caminhos e mostrar para eles que sem Deus eles não alcançariam vitória, eles não teriam alegria em seu coração. E de repente Israel vê o caminho de volta a Sião. E quando Israel está de volta à sua pátria, à sua nação, e de volta à sua pátria, à sua nação, ele entende que ali ele vai oferecer sacrifício a Deus, sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Ali ele verá a mão de Deus agindo em favor deles. Aí nasce uma voz poética do rei, de que em Israel, de que todos eles estavam como os que sonham. E o que era estar como que sonham? O que significa esse sentimento arrancado da entranha poética de um rei? Esse sentimento que veio à existência no momento de tristeza,
Israel agora está como que sonho. E a boca daquele povo se encheu de riso. O riso é um sinal de alegria. É a alegria que se pronuncia no coração do homem e começa a contagiar a todos. O riso é o sinal da liberdade, é o sinal da mudança do cativeiro. Israel agora está vivendo um novo estágio. Não é estágio de tristeza, é um estágio de alegria, é um estágio em que ele oferece a Deus o louvor, é um estágio em que ele revolta a Deus a sua adoração, porque ele entende que sem Deus ele não pode nada, ele não conquista nada. Sem Deus ele é escravo, sem Deus ele está na servidão, mas com Deus ele tem cântico na boca, ele tem riso nos lábios, ele tem canção no coração, ele tem um louvor perpétuo na sua boca para adorar, para exaltar e para agradecer o nome do seu Deus. Aí eu entendo Davi desde na sua juventude. Davi, condutor de ovelhas, Davi em seu trabalho diário, mas Davi não apartava-se da sua harpa. Davi não deixava a sua harpa. Ele levava o seu instrumento de trabalho, conduzia as ovelhas, mas a harpa estava do lado. Ele sabia de que ele teria que adorar ao Deus que ele serve. Ele sempre tinha em seus lábios um cântico. E eu não entendo porque muitos crentes vêm à igreja e não traz dentro de si um cântico para louvar o Deus que te salvou, o Deus que te tirou do cativeiro, o Deus que te libertou, o Deus que te deu vida abundante. Interessante que as próprias nações começaram a dizer, as nações, até mesmo aquelas que oprimiam Israel, começou a dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Irmãos, quando você leva a Deus um cântico, o mundo muitas vezes não está entendendo, porque as pessoas muitas vezes olham para você, olhando a sua vida, talvez financeira, olhando talvez a sua casa, e eles não veem nada em sua casa que louve a Deus, mas eles esquecem que Deus não trabalha só no ter, Deus trabalha no ser, Deus trabalha na essência do homem, para que o homem tenha alegria, porque não são as riquezas que dão alegria ao homem, o que dá alegria ao homem é a presença de Deus. E o rei Davi entendeu essa mensagem. O rei Davi entendeu de que os lábios dele teriam que ser instrumento de louvor a Deus. E toda Israel naquele momento também se mobilizou num único cântico, num cântico de adoração. Israel começa a ver o testemunho das nações. As nações começam a testemunhar grandes coisas Deus tem feito por eles. Irmãos, alguém pode até apontar para você que é crente, mas eles têm que reconhecer que grandes coisas Deus tem feito por você, grandes coisas Deus tem feito por nós. Sabe por quê? Porque muitos de nós em nosso meio haviam prostitutas, adultas, homossexuais, ladrões, bêbados, viciados, e Deus transformou o homem numa nova criatura, deu a ele, aleluia, um passaporte direto através de Jesus Cristo para ir morar no céu. E eles têm que entender que esse Deus em que nós servimos tem feito sim grandes coisas por nós. Depois tem um reconhecimento de Israel. Israel diz com toda alegria: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A alegria agora passa a existir uma nova etapa. Israel agora não está mais cativo, ele está vendo a mão de Deus, está vendo o agir de Deus, e esse agir, esse mover de Deus trouxe em Israel, sobre Israel, uma canção de louvor e agradecimento
salmista, eu posso imaginar-me sendo transportado lá para o templo do rei, e vendo o rei com a sua harpa, e vendo os seus dedos diminutos, ainda jovem, tangendo a harpa, trazendo um louvor a Deus. Eu posso ver o rei conduzir as ovelhas, e eu posso ver também ele sentado próximo de uma árvore, de um arbusto, e ali pegar o seu instrumento e começar a louvar a Deus e agradecer a Deus. Será que nós temos feito isso? Será que o nosso coração tenha sido agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por aquilo que o mundo tem testemunhado quando te vê e dizer assim: olha, Deus fez coisa grande na vida dele, Deus fez coisa grande na vida dela, por isso ele está alegre, por isso ela está alegre. Será que temos feito isso? Se você não fez, o mundo está fazendo por você. O mundo está te observando. Será que em nossos lábios têm nascido canções de louvor a Deus para agradecê-lo? E o salmista começa a dizer de que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Irmãos, quando eu olho para esse versículo, eu posso entender de que alguns homens e mulheres de Deus estão pregando o Evangelho até no momento controverso da sua vida. Muitas vezes saem de casa, não tem nem um café para tomar, mas está pregando de que Jesus é bom, de que Jesus liberta, de que Jesus salva. Não está olhando para a sua situação, para a sua vida, está louvando e adorando a Deus ainda assim. Eu posso imaginar homens e mulheres de Deus, ao sair da sua casa, muitas vezes passando a noite orando, muitas vezes jejuando, muitas vezes chorando, mas a Bíblia diz: aqueles que levam a preciosa semente chorando, trarão de volta os seus molhos com alegria. Muitas vezes as suas lágrimas não te preocupam, mas às vezes preocupa o seu vizinho, incomoda as pessoas que começam até a questionar o seu Deus, mas você tem uma convicção, a qual o salmista aqui está a dizer: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, certamente com alegria trará a sua vitória, trará o seu molho. Se aqui tem gente que quer isso, levante a mão, dá um grado de glória ao teu Deus. É um novo cântico, é um novo riso na boca do povo de Israel, é um novo cântico na tua boca, crente, é um novo riso em teus lábios. As pessoas têm que ver de que Deus tem feito grandes coisas na sua vida, e você tem que reconhecer que Deus tem feito grandes coisas através de você. Um choro de um crente não é para parar da caminhada. O teu choro, crente, é para mobilizar o coração de Deus, e Deus agir sobre as nações, e Deus olhar do céu e falar: lá tem um filho meu, lá tem uma filha minha, chorando, gemendo, mas está pregando o meu evangelho, está semeando a minha palavra. Vou agir em favor da causa dele, vou agir em favor da causa dela. Se você crê nessa palavra, receba hoje, dá um grado de glória, sai do chão e adore ao teu Deus, exalte o nome do Senhor. Levar a preciosa semente. Muitas pessoas têm preocupado de levar a semente para colher o fruto da terra, mas Deus está falando de uma semente. É uma semente que dá vida ao homem, é a semente que transforma uma sociedade, é a semente que muda a história de pessoas que para
sociedade, ela se sente incapaz, impotente. É a palavra de Deus que pode mudar a história do mundo, que pode mudar a história daqueles que se veem numa situação desesperadora, no caos, no fim de linha. Quero dizer para você, ainda há uma saída, ainda há uma esperança, e a esperança é de Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio para tirar vida, ele veio desfazer as obras do diabo, ele veio mudar o cativeiro. Quando eu leio aqui, olho para essa história, eu transporto essa história para a vida de pessoas. O que é cativeiro? O livro de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Aquele que não está na luz está no cativeiro, está na treva. Aquele que está sem Jesus não pode ter alegria. A alegria dele tem que ser cachaça, a alegria dele tem que ser droga. Mas nós não estamos no cativeiro, não. Nós somos levados para Sião para adorar. O Espírito de Deus está sobre nós. Por isso estamos alegres, por isso adoramos, por isso temos cântico em nossos lábios. É preciso entender por que estamos alegres. É preciso entender por que estamos como os que sonham. É preciso entender o que o salmista quer dizer. Muitas pessoas pensam que alegria é ter uma conta bancária. Muitas pessoas pensam que ter alegria é ter propriedades de bem. Eu quero dizer o que a Bíblia diz aqui, ó. De que adianta você ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Os seus bens não podem comprar a tua salvação. A sua riqueza não pode comprar a tua salvação. E você não pode sonhar. Você não pode andar como os que sonham. Você não pode entender o que o salmista está dizendo aqui, porque as coisas espirituais são discernidas aos homens espirituais. O homem natural não pode discernir as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. As coisas do Espírito para o mundo parecem loucura, e a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então se alegre na presença dele, porque o Evangelho é alegria para você, é loucura para quem não conhece Jesus, mas para nós é o poder transformador de Deus. Romanos 8, verso 1. Para você que nasceu de novo está escrito: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo o Espírito não entra em condenação, mas quem vive segundo a carne está condenado. Romanos 5,12 está escrito: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não nascer de novo, não tem céu para você, não tem lugar no céu. No céu só tem lugar para aqueles que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se aqui tem crente que adora, que foi remido, foi comprado pelo poder de Deus, levante a mão, dá um grado de glória, adore a Ele. Isso é para quem adora Ele. Isso é para quem tem um cântico no lábio. Isso é para quem tem uma alegria na sua boca, uma alegria capaz de contagiar e transformar vidas. Jesus nos chamou para mudar a história de pessoas. Ele, quando muda a nossa história, disse: vá, prega o Evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui na terra com essa missão de difundir o Evangelho do reino de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando, e se o seu nome não estiver rolado no céu, lá está escrito: aquele que não foi achado no livro da vida será lançado no lugar chamado de, onde lá vai ter pranto e ranger de dente. Você pode escolher hoje a quem servir. A Bíblia diz que um dos profetas um dia falou assim: escolha a quem servais,
porém eu e a minha casa serviremos ao Deus de Israel. Você tem o direito, tem o livre-arbítrio de escolher a quem quer servir. Você pode servir o mundo, você pode adorar quem você quiser. Agora você vai ter uma recompensa, e a sua recompensa é eterna. O livro de Hebreus capítulo 9, 27 diz isso: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e após isso segue-se o juízo. Se você partir da terra sem Jesus, infelizmente você vai ser condenado. Mas se você fizer uma aliança com Cristo, ainda hoje, o teu nome ainda hoje vai estar sendo escrito no livro da vida. E Romanos 8 se aplica a você: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Essa é a ministração de abertura do ministério, e nós estamos fazendo aqui